presídio penitenciário é o lugar em que você forma bandido. É formação de bandido. Vai começar o Iron Talks. Neste programa questionamos tudo, sempre na busca pela verdade. Leonardo Grandini, comunicador e pensador que desafia ideias, desconstrói narrativas e estimula reflexão sobre cultura, sociedade e identidade. Prepare-se para um debate provocador, sem meias verdades. Você não acha que falta um pouco, para uma galera mais progressista, uma maior veemência na punição das leis em relação aos criminosos como um todo? Quando o Estado teme o povo, a liberdade. Quando o povo teme o Estado, a tirania. Thomas Jefferson. Léo, estamos nos conhecendo hoje. Eu ouvi algo agora que eu não sabia, então eu quero começar contigo desse ponto. Fala pra mim uma coisa aqui. Quem é Deus na tua vida, irmão? Cara, não imaginava que você começaria com essa pergunta. Deus pra mim é tudo, no sentido literal mesmo, porque é onipresença, porque eu sinto Ele em todos os lugares, é onisciência, porque eu entendo que Ele faz com que eu raciocine e pense o tempo todo. E Deus, para mim, além, eu poderia aqui dizer que, poxa, é o Criador de todas as coisas. Vai muito além. Deus é a possibilidade da existência. Sem Deus, não haveria a perspectiva de absolutamente nada. Sem Deus, não haveria a possibilidade de uma pessoa prosperar. Sem Deus, não haveria a possibilidade de uma pessoa ser salva. Sem Deus, não haveria a possibilidade de uma pessoa perdoar. Mas, acima de tudo, Deus é amor. Porque eu acredito muito no Deus do Novo Testamento. Acredito muito no Deus do perdão, no Deus da compreensão, no Deus da misericórdia, no Deus que veio justamente para nos acolher. O Deus da justiça, né, da Torá, do Velho Testamento, é um Deus importante, até porque um pai, ele não só acolhe, ele é rígido, ele ensina, ele educa, ele pune. E Deus tem um lado punitivo, mas, acima de tudo, a vinda de Cristo, de Deus Filho, é a perspectiva justamente de dar uma nova chance para todos nós. Tanto é que todos aqueles, a partir da crucificação de Cristo, foram perdoados. Ele levou, né, na cruz sobre si os nossos pecados. Esses pecados. Ele carregou isso, daqueles que vieram depois Sim. desse momento. Então, nós não temos mais o pecado original. Sim. Nós fomos perdoados. E é uma segunda possibilidade. A vinda de Cristo é uma segunda possibilidade. E aí mostra nos textos bíblicos esse novo Deus. Então, Deus, para mim, acima de tudo, é amor, é perdão, é acolhimento, é a oportunidade da gente poder sair de certas situações. E sem Deus eu não respeito todas as crenças, Sim. inclusive a ausência delas. Sim. Tenho muitos amigos que são ateus, agnósticos, afins. Mas eu, particularmente, não conseguiria ter energia, tesão, vontade de fazer as coisas sem a perspectiva da essência de Deus. Porque não haveria muito sentido, entende? No sentido de que, poxa, eu vou viver 80 anos aqui e com qual objetivo? Sim. Né? Qual que é o legado? O que eu vou fazer? Né? Então, eu ficaria vegetando. Né? Então, Deus, para mim, é isso. E como é que você conseguiu dar o salto de amor, ou não amor, ou através do amor, sobre o trauma que você sofreu na sua infância e um Deus que permite que isso aconteça? E aí que Deus entra na minha vida, né? Porque Deus entra na minha vida já no momento em que eu nasço, porque eu vim de um lar de muito acolhimento. Meu pai, e isso é muito interessante, meu pai é um homem muito afetuoso, muito carinhoso, um homem temente a Deus, mas um cara luterano, protestante. Minha mãe, uma mulher também muito virtuosa, honesta, trabalhadora, espírita, e eu virei católico. Né? Então, também é um retrato do sincretismo brasileiro. E os dois, cada um na sua fé e na sua essência, me ensinaram aquilo que é mais importante, né? A hombridade, a honestidade, ser de fato homem, ser de fato ser humano, independente da forma como enxerga o mundo e afins. Então Deus surgiu lá, mas indo para essa questão do trauma, né? Mesmo eu tendo uma família muito amorosa e que sempre foi muito atenta a todas as questões, e por isso eu jamais culpei, jamais vou culpar
os meus pais, porque infelizmente o mundo está repleto de vermes. Eu estudava numa escolinha de bairro aqui da Zona Norte de São Paulo, sul da Zona Norte de São Paulo. Eu entrei nessa escolinha, né, muito pequenininho, e eu me deparei com uma situação muito complicada. Porque eu havia 6 anos de idade e era uma escola de bairro pequena, simples, e lá havia um diretor, que era um homem já com uma certa idade, né, 50 e tantos anos, um homem grande, forte, traços orientais, aquela coisa bem rígida. Era reconhecido por puxar a orelha das crianças que eram malvadas. E em dado momento, esse homem, que era o diretor da escola, começa a cismar comigo e a me chamar na sala dele para me dar bronca, para dizer que eu falava demais. E eu era uma criança saudável, uma criança falante. Eu gostava de interagir com os meus amiguinhos, conversava bastante, aprontava, aquela coisa toda. E nisso, ele começou... Vai para a sala do diretor, vai para a sala do diretor. Ele começou a passar a mão em mim, começou a dar beijinho, começou a fazer coisas que eu não via certa coerência, até o ponto em que aquilo foi se agravando. Chegou numa situação em que eu fui penetrado. Tanto é que isso ficou exposto no meu corpo, eu fiquei ferido. Esse foi o ápice, né? Esse foi o cúmulo e o fim. Porque não começa aí. Começa na carícia, no beijo, em deixar a criança isolada, em garantir uma certa confiança, em fazer com que a criança entenda que ela está errada, que isso é uma punição. Porque a criança de 6, eu tinha 6 para 7, 6, isso foi quando eu tinha 6, 7 anos de idade. Uma criança de 6, 7 anos de idade, ela não tem a percepção do que é sexualidade e do que é sexo. Ela entende aquele desconforto, aquela inconveniência, aquela dor que também não é imediata. Ele vai tentando, é uma tentativa, e você vai sentindo aquele desconforto, e aquilo, você entende aquilo como uma punição por algo que você fez, e como se fosse uma agressão, né? E você entende que você foi punido, porque você realmente estava aprontando, não estava sendo um bom menino e tal. Só que assim, esse foi o cúmulo, e aí eu não era mais aquela criança. Há um bom tempo eu não era mais aquela criança falante, aquela criança... Comecei a gerar muitos problemas, né? Comecei a dar muito trabalho para minha avó, que era quem cuidava de mim, porque meus pais trabalhavam. Os dois sempre trabalharam muito. São servidores e a minha avó, por parte de mãe, quem cuidava de mim, quem me criou, de fato. E aí eu comecei a dar muito trabalho, comecei a ser uma criança muito tímida, comecei a ser uma criança muito complicada, ao contrário daquilo que eu era. E aí, em dado momento, eu comecei a implorar para os meus pais para sair da escola. Falei, olha, não tá dando mais para mim, eu queria mudar de escola. Comecei a chorar, comecei a espernear, até o ponto em que eu fiquei machucado. Sim. Eu não falei, até porque eu entendo que eu não tinha nem a consciência para explicar o que tinha acontecido. Sim. Foi uma punição. Uma punição, eu não tinha nem consciência. E eu brincava bastante. Então, olha, o machucado no bumbum, aqui, isso aqui, essa fissura, ou essa marca aqui é porque eu estava brincando e tal. Então, eu não sabia nem explicar. Mas aí meus pais, felizmente, porque eu não sei quanto tempo mais isso ia durar, meus pais, eles me tiraram da escola. E aí, com 7 anos de idade, eu mudei para uma escola maior, né, aqui na região da Paulista. E aí fiquei 10 anos nessa escola, enfim, fiquei livre daquilo. Mas uma única vez, chegou até a penetração, que foi uma tentativa, não foi algo simples. Você. Machucou, foi uma tentativa, claro. Imagina. Né? Não tem cabimento, cara. Um ano de uma criança de 6, 7 anos de idade e aquela tentativa, e aquela violência, Então, mas chegou a penetrar. Então, é uma coisa que demorou muito para mim entender. Eu entendi muito tempo depois. E eu esperei. Inclusive, eu conto nesse vídeo, no meu depoimento que eu posto nas redes, eu esperei a minha avó falecer para eu poder contar essa história. Para não trazer essa dor, né? Para não trazer essa dor e ela se sentir culpada, certamente. Claro. Então, a minha avó faleceu este ano, em abril. Foi a pessoa que eu mais amei. Foi a pessoa com que eu mais tive afeto, conexão, contato. Uhum. Minha avó era uma pessoa muito difícil, uma baiana, arretada, mas... comigo sempre foi muito amorosa. Foi, enfim, o anjo da minha vida.
E ela sempre fez de tudo por mim. E ela não queria que ela falecesse sabendo dessa história e se sentindo culpada. Então, do ano passado para cá, minha avó teve demência, começou a agir que nem uma criança, né, a ser cuidada pela minha mãe, que trocava a fralda, limpava, dava comida na boca, até em que abril ela faleceu. E aí, em junho, em seguida, eu tive a coragem de trazer esse depoimento e poder contar esse relato para... Não com um espírito de vitimismo, até porque eu nunca fui, e eu nem conto aqui com essa temática. Você sente que não é nem... Eu nem trago isso. Não sabia de nada disso. Mas assim, com o intuito de eu poder contar para as pessoas, conscientizar sobre esse tema, sobre essa temática, anunciar um instituto de combate à pedofilia, que eu... não sei se eu posso falar essa... Pode falar. De defesa das crianças. Ajuda. Isso aí. Um instituto de defesa das crianças, que inclusive saiu o CNPJ já. Eu tô constituindo um CNPJ, um instituto, uma associação que promova palestras em escolas para pais, profissionais da educação, crianças. E aí... Eu mesmo faço essas palestras e a gente quer formar uma equipe, atendimento jurídico a vítimas, desde que seja uma simples consultoria, né? Produção de conteúdos nas redes, de maneiras de identificação de como esses violentadores estão agindo nas redes. Muitas vezes os pais, os adultos, não sabem identificar porque eles utilizam emojis, utilizam nos jogos, utilizam linguagens e códigos que só eles mesmos entendem. Sim. Então, como que o pai consegue identificar isso? Como que a mãe consegue identificar isso? Controle, mecanismos e softwares de controle parental. É preciso olhar uma criança de 7 anos, porque, poxa... E tá todo mundo nas telas. Cara, como que pode? Tem muito pai que eu vejo, pega pra criança não chorar, não encher o saco, dá o tablet pra criança e deixa a criança o dia todo... O tablet é o novo babá de todo mundo. É isso, e tá errado, porque é o primeiro contato que o violentador, que o abusador tem. Então, é preciso entender isso. E isso eu postei em junho. E olha que interessante isso. Logo em seguida... Teve essa coisa do Felca. O Felca trouxe esse tema à tona novamente. Um tema que há anos não é tratado da forma como deveria. Um tema que a gente está falando que são milhares de crianças. Porque, assim, depois que eu postei esse vídeo, que já passou de 5 milhões de visualizações no TikTok, eu recebi milhares de comentários idênticos. E pessoas que passaram pelas mesmas coisas. Idênticos. A porcentagem é que 32% da população brasileira já sofreu algum tipo de violência sexual. É verdade. E a maioria foi na infância. E muitas vezes dentro de casa. A maioria daqueles que foram violentados na infância foram dentro de casa. Exato. Por um pai. Familiares. Cara, como que pode um pai? Isso pra mim é um verme. Olha, eu sou um cara progressista, eu sou um cara humanista, sabe? Esse cara tem que ficar preso por causa da vida e acabou. Não, pra mim, eu sou um cara de esquerda. Ó, vou falar. Pena de morte. Pra mim, um violentador de criança e de mulher... Esse cara, pra mim, ele tem que morrer. É isso aí. Sabe? Pra mim, um cara desse, ele vale muito... Um cara que violenta, igual esse verme, que tentou, né, me violentar por muito tempo e conseguiu me penetrar uma vez, pra mim, esse verme, eu respeito esse cara muito menos do que um assassino que mata 100 iguais a ele. 100 homens do tamanho dele. Esse cara, ele é um verme. Esse cara, ele é menos do que qualquer coisa. Esse cara não merece viver. E eu falo isso de forma tranquila. Não merece viver. Porque ele causa uma dor... Por curiosidade, esse cara tá onde? Que eu saiba, faleceu. Há muitos anos. Porque ele já tinha idade na época. E, inclusive, eu não vou expor, mas assim, inclusive, ele era avô de uma menina que estudou comigo, né? E morava, inclusive, perto da casa da minha avó, lá na Zona Norte. Nunca abusou da menina? Eu não sei, né? Eu não sei como que ela... Chego, né? Eu não sei... Pode ser que tenha chegado. Eu não sei como que é. Outras crianças desse mesmo colégio. Pois é. E aí, isso, durante um tempo, eu me senti culpado. Mas também eu entendi que, você assim... não tem responsabilidade nenhuma. Me senti muito culpado porque, cara, um cara desse... E outra coisa. Desculpa, eu vou te cortar. Não, imagina. Você fez algo maravilhoso, cara. Você poupou a sua avó. Eu acho que o que você fez é grandioso. Coisa de homem. Você esperou a sua avó, que é a mulher que você amou, né? Uma segunda mãe, uma mãe para você. Falecer para você não trazer esse tipo de dor ou tristeza para ela. Você carregou isso dentro de você. É uma força muito grande que você tem. A única coisa que qualquer um que te conheça tem que te dar um abraço e dizer, cara, parabéns, parabéns. Você é um homem de verdade, um homem bom. E o que você viveu, cara, é uma barbárie. É inimaginável. Você não é pai. Não. Eu tenho 3 filhos. Quando a gente ouve esse tipo de coisa,
quando a gente não tem filhos, é um nível de dor, sabe aquela coisa, cara, que absurdo, né? De absurdidade, assim. Quando você tem filhos, é outra coisa. Ainda pior. Eu não sei, irmão. Eu concordo contigo. No mínimo, os caras tinham que estar presos, trabalho forçado até o último dia de vida. A melhor das hipóteses, os caras tinham que ser pena de morte, extirpado, literalmente. Só que a gente está vivendo uma sociedade muito louca, onde essas pessoas são tratadas como doentes, onde tudo começa a ser relativizado. E aquilo que eu te falo, a gente fala dentro, não posso ser incoerente. A gente precisa ser coerente com a vida. Eu te perguntei sobre a dor, né? Como você, apesar de um trauma tão grande quanto esse, você conseguiu manter a tua fé? Como é que você conseguiu manter a tua fé, apesar desse trauma? Porque esse discurso você já me entendeu. São os que os ateus usam para negar a própria existência de Deus. Como pode Deus existir e permitir o mal? Eu queria entender com você por que você conseguiu e como conseguiu manter a sua fé apesar disso, entendeu? Ou por causa disso. Não é apesar, é por causa disso. Eu sei, eu entendi. Eu quero ver isso contigo, é isso aí. Mas é por causa disso. Eu sei. É justamente por entender que eu saí daquela situação. E quem permitiu que eu entendesse que aquilo não estava certo. Sim. Que aquilo não estava certo. Apesar de eu entender, na época, eu entendia que aquilo era certo, mas mesmo sendo certo, porque eu estava sendo punido, Sim. eu não estava aguentando. Sim. Porque eu faltava muito, não queria... Por isso também que oriento os pais, não, sabe? E os profissionais da educação têm que ser orientados, os pais, porque muitas vezes não é comum a criança não querer faltar muito na escola, sabe? Ou quando acontece dentro de casa, a criança quer ficar muito na escola. Ao contrário, a criança ama brincar, velho. O colégio é lúdico pra criança, mano. Eu te entendo, é óbvio. Então, só que são sinais, né? São sinais. E, assim, é algo muito tênue, porque ao mesmo tempo que realmente muitas crianças não são só casos de abuso. Tem crianças que têm autismo, tem crianças que não são mais tímidas, mas é preciso entender. E por isso que a gente precisa apresentar um conteúdo. E eu defendo muito que seja implantado uma metodologia nas escolas privadas e públicas em todo o país, para que haja instrução de educação, digo sexual, mas a gente pode usar o termo que for, para os profissionais da educação, para os professores, para os diretores, sabe? Para toda a rede parceira, Claro. toda a rede de apoio, para entender. Mas voltando à questão de Deus, é por conta de Deus que eu nunca desconfiei da existência dele. Porque ele permitiu com que eu saísse daquela situação, ele permitiu com que eu tivesse resiliência para suportar aquilo, vencer aquilo, ressignificar aquilo, não envolver e não chatear a minha avó por anos a fio, uma mulher que já era uma mulher guerreira, uma mulher que já tinha uma série de questões, e sair daquela situação e fazer com que, inclusive, mesmo meus pais nunca sabendo disso na época, conseguisse tocar meus pais para entender que eles precisavam fazer alguma coisa, que não fosse trocar de colégio. Então, foi Deus que agiu ali, sabe? E eu sempre senti a presença de Deus. Sabe aquela quando eu tô pensando em alguma coisa, logo em seguida acontece. Sabe? Eu tenho uma sensibilidade assim. E para mim é muito claro é muito claro isso. É porque as pessoas confundem demais. Elas acham que porque existe a dor, as pessoas pensam, então Deus não pode existir, mas é pelo contrário. É preciso que Deus exista. Porque qualquer dor ou maldade só faz sentido de resistirmos e vencermos se entendermos que Deus é nas nossas vidas. É o que eu sempre digo. Vitor Frankl falou isso no campo de concentração. Se o homem sabe o seu porquê, ele suporta qualquer como, tá ligado? Por mais terrível que seja, se o teu porquê é eterno, então tem por que você suportar qualquer como. Agora, imagina se Deus não existisse fato. Como é que tu suporta um troço desse? Não há diferença, tá ligado? É só maldade por maldade. É punição por punição. Não tem nem o que tu ressignificar nisso. Não tem propósito de ser. Não tem transcendência. Não tem eternidade. Não tem eternidade em nada. Cara, é loucura você negar Deus por causa do mal ou da dor. Tu nega de fato a própria cura da dor e a vitória contra o mal. Porque você só consegue vencer o mal com o bem porque você crê que existe uma eternidade clamando por isso. É o tal do bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça. A partir do momento que tu cede à injustiça, acabou. Não tem mais significado, propósito da nossa existência. Mas tu só conseguiu suportar porque Deus é. E isso faz a força do homem, independentemente da tragédia que ele viva.
Porque em Deus eu consigo olhar para a tragédia e falar: vale a pena vencer. Tem um porquê de eu vencer isso aqui. Eu não... cacete, que história. Léo, eu não sabia. Não, mas... Não, eu não sabia. Eu soube agora, antes do programa começar. Tu fala, eu falei, não é possível, mano. Aí deixa eu te conhecer. Por isso eu quis te perguntar. É uma pauta muito, muito cara para mim. Lógico, hoje eu superei, modéstia à parte, apesar do... A gente estava brincando sobre física. Apesar de eu ser um menino magro... com essa cara de nerd e tal, eu, modéstia à parte, me considero de uma resiliência, de uma força ímpar, porque não só pelo que eu passei nesse sentido, mas a área que eu atuo, a política, os processos, sabe, as perseguições, essa dinâmica do debate, a cabeça precisa estar muito boa. Sim. E você precisa entender, cara, entender quem você é, se conhecer, sabe, entender, não deixar a maldade do mundo te moldar. Pra mim é isso, assim. Não deixar a maldade do mundo te moldar. Não se vencer o mal pelo mal, né? É isso. Então, ressignificar essa dor. E por conta dessa dor que eu resolvi criar esse instituto, que a gente, enfim, vai começar a operar, vai, enfim, começar a receber recurso privado, público, operar, ser de fato um instituto. Legal. E poder começar a operar em breve. Agora, ainda esse ano a gente deve começar a operar. E entender que é importante que a gente possa pautar esse debate de forma mais presente. E, inclusive, eu fico muito feliz que o Felco tenha trazido isso, tenha hypado o conteúdo, o assunto. Rapaz, eu fiz um programa, um documentário, até antes um pouco, com a doutora Liz. Não sei se você já ouviu falar dela. Já ouvi. Ela é a chefe do núcleo que investiga crimes virtuais contra menores. Tive aqui um programa com ela. Já lancei os episódios, um pequeno documentário aqui com ela, denunciando tudo isso daí. E é um assunto muito interessante, porque as famílias não sabem do que está acontecendo. Rapaz, eu mostrei no programa. Ela me mostrou todas as imagens. Tem um áudio, tem vídeo dos abusadores, eu chamo dos hediondos, né? Eles falam para a criança: mata o animal da família, arranca a pata, agora enfia no seu órgão genital. Nossa. Uma menina de 9 anos, velho. Nossa, eu fico imaginando qual que é o nível de psicopatia. São 2.000 pessoas dentro de uma panela que eles chamam, numa plataforma, num fórum, onde eles ligam a câmera e mandam a criança fazer isso. Só que a maioria são todos adolescentes, a maioria são adolescentes querendo ter vantagem de grupo. Isso não dá para explicar. E esses jovens, né, que deveriam ficar presos para sempre, não acontece nada com eles. Teve um acusado de mais de 200. Sabe quanto tempo ele ficou? Longe das redes, não é preso, não. 45 dias. Era um menor de idade? Absurdo. 200. Ele foi acusado de 200. 200 tenebroso. violações virtuais. Sabe o que é uma delas? Ela cita no nosso documentário, eu coloquei no final, tipo, cenas de crédito. O cara simplesmente fala: pega o teu cachorro e joga no liquidificador. Uma criança de 8 anos. Cara, eu tenho os vídeos. A criança fura a agulha. Você bota a agulha assim. Agora fica mexendo. Manda... Vai, só não sei o que, aí xinga. O nível de psicopatia, de doença. Doença, né? Mas não é... Cara, vamos falar real, de maldade. Não, e vou te falar. De maldade. Essa turma que fala de doença, mesmo que do ponto de você é médico, você entende muito mais do que eu. Tem que separar do mesmo Mas assim, jeito. mesmo que fosse doença, é uma doença que não tem... Não interessa. Não pode viver em sociedade. Não tem, é uma doença incurável. Incurável. Então, dane-se que é uma doença. Pode ser doente, vamos dizer que é um doente. Um psicopata é doente. Ué. É um doente que precisa ser segregado. Segregado. Acabou. Não interessa. Vai fazer o quê? Psicopatia. O cara nasce com aquilo, sei lá, se por algum motivo pode até desenvolver. Mas ele tem algo que o impede. Porque se você deixar ele livre, ele vai cometer um crime e acabou. Sim. Ele não tem empatia alguma na alma dele. Ele não sabe o que é. Se nada na cabeça dele prejudicar alguém, ele prejudica assim, qualquer senso de ética. Ele vai fazer. Esse cara é um perigo, é uma bomba relógio ambulante. Sim. Agora, imagina um cara que faz o ato. Porque, veja, beleza, tá contido, ninguém sabe, concorda? Agora, a partir do momento que o cara faz, meu irmão, separou e acabou. Esse cara é um perigo ambulante. Então, vamos separá-lo, segregá-lo, porque ele não pode conviver em sociedade. Não pode, não deve. Seja um abusador, seja um psicopata, seja o que for. Não deve. Agora, aí eu vou te perguntar uma coisa interessante. Eu não quero politizar com você, mas talvez eu nem faça isso nesse programa. Mas você não acha que falta um pouco, para uma galera mais progressista, uma maior veemência na punição das leis?
em relação aos criminosos, como um todo? Veja, eu vou assim, eu sou muito honesto, eu falo muito por mim, assim, pelo que eu avalio, né? Como eu te falei, eu sou muito independente, tenho minha ideologia, tenho minhas convicções. Assim, quando fala de crimes sexuais contra crianças e mulheres, para mim não tem... Porque assim, não existe... Você não consegue justificar. Não tem justificativa. Não existe nada. Porque se o cara furta o mercado, você justifica que ele está passando... Existe como justificar. Não estou dizendo que é correto. Entendi. Né? Existe ainda a possibilidade daquele crime que tu sabe assim, cara, ele não... A família tá morrendo de fome, o filho tá chorando, ele foi lá e pegou do mercado. É que, na moral, isso nem existe mais. Enfim. Se o cara chegar no mercado e dizer, me dá, por favor, que meu filho... Alguém dá. Não, o brasileiro é muito... Tu sabe disso. O brasileiro é muito... É que, às vezes, a galera usa esse tipo de discurso pra tentar... Pra justificar roubo... Não, eu concordo. Assim, pra mim, cara, em termos de segurança pública, eu acho que tem que ser punido de forma severa. Isso. Eu não tenho problema nenhum em dizer isso, né? Agora, quando fala de crimes sexuais, aí pra mim é uma coisa que é a margem, sabe? Não, inclusive, o próprio crime não admite essas pessoas. Sim, joga na cadeia pra tu ver. O próprio crime, para você ver o nível, o próprio crime, o traficante, o homicida, né? O ladrão, ele não admite esse tipo de crime. Para você ver o nível que é a margem da sociedade. São vermes, é gente realmente que não merece nem dignidade humana, para mim. Não merece direitos humanos para pedófilo, para mim, estuprador não deveria ter. Óbvio. Não deveria ter, sendo fato. muito honesto. É fato. Sabe? Não é fato, Léo. É fato, é fato. E vou dizer, a esquerda brasileira deveria defender isso também. Até porque, assim, vai ser pedófilo na China pra você ver. Vai ser pedófilo na Coreia do Norte pra você ver. Veja que interessante. Eu conversei com um rapaz de esquerda aqui, semana passada. Um menino muito bonzinho, cara, muito legal e tal. Cara, ele não sei por que na cabeça dele. Aí foi uma hora até que eu me enervei um pouco no programa. Eu tomo muito cuidado para não deixar de ser gentil, enfim, educado com o meu convidado. Mas ele falou assim, cara, bandido pra mim é melhor do que o policial. Ah, falou? Você entende? Quando eu ouço esse tipo de coisa, eu falo, rapaz, onde é que você vive, bicho? Você tá falando isso de um policial, porra. Ah, mas tem policial ruim. Claro que tem, porra. É claro que tem. Tem médico ruim, juiz ruim, tem advogado ruim, tem professor ruim. Tem tudo. Tem mau caratismo, tá em todas as profissões. Mas não tem bandido bom, tá ligado? O cara roubou 100% é ruim. O cara roubou um celular de um velho, deu um tapa na cara, jogou no chão. Um cara que viveu 75 anos da vida dele, caiu, quebrou a bacia. Não é que tá roubando rico, não, tá roubando trabalhador. Tá roubando trabalhador, rouba moto de entregador, meu irmão. Aí tu vai dizer que esse cara... Ah, porque tem uma lógica. Que lógica? Aí que eu não entendo. Inclusive, com a Márcia Tiburi, eu falei isso com ela. Olha que interessante. E a Márcia fala muito sobre isso, Eu cheguei, Márcia, eu falei pra ela. Aí ela, não, porque veja bem... Aí eu falei, tá... Tu tá tentando me mostrar, por exemplo, a lógica do porquê. Não que você concorde, porque ela falou que tem que ser punido, tem que ser preso, mas você tá tentando entender a lógica do porquê o cara comete um crime. Legal. Aí, por coincidência, ela comentou o quê? Do cara que vai abusar de uma mulher porque ela tá usando saia. Aí, o que ela disse? Isso é o quê? O machismo estrutural, entendeu? É o homem como um violador das mulheres, mas porque justifica porque ela tá usando uma roupa curta. Eu falo, pô, isso é um absurdo. Nada justifica um ato desse. A mulher pode andar nua. Um homem vai ver, não tem direito de tocar naquela mulher. Claro. Ou seja, se eu não justifico esta merda, por que você está querendo justificar esta outra? Não, veja, eu vou fazer o papel de advogado do diabo. Mas eu entendi, assim, porque eu gosto muito da Márcia, acho que ela é uma grande intelectual, é uma companheira, enfim. Mas veja, eu avalio... Primeiro, a gente está tratando de crime sexual que nem o próprio crime admite. Perfeito. Né? Mas quando se fala de crime de maneira geral, primeiro, a punição, para mim, ela é o principal fator. Certo. E, inclusive, a legislação, ela estabelece isso. A punição, ela vem em primeiro lugar. É preciso ser punido e ponto. Retirado de sociedade e punido. O segundo fator é a reabilitação, que também é previsto. E, veja, só que aí existe um problema grave nisso. Porque, primeiro, a reabilitação. Grandini, você acredita? Cara, acredito. Acho que tem muitas pessoas, inclusive eu conheço ex-presidiários que hoje são trabalhadores e nunca mais fizeram absolutamente nada. Sei lá, furtaram quando eram jovens, roubaram quando eram jovens, traficaram e tal. E hoje, de fato, tem uma vida mudada. Né? Aí tem muitos pastores evangélicos. A gente tem uma série de relatos. Tem uma série de relatos. Não vamos negar a possibilidade. Não, e eu acredito na reabilitação. Só que, veja, o próprio Estado
ele faz de tudo para que isso aconteça. Sim. Cara, presídio, penitenciária, é o lugar em que você forma bandido. É isso aí. É formação de bandido. Além de você ficar brandando a pena, você deixa eles se formarem lá dentro entre si. Não, porque o Estado, ele abandonou. Veja, fato. olha, eu sou advogado criminalista. Sim. Eu vou em presídio, eu vou em penitenciária. Eu advogo para pessoas que... Estão lá. Que estão lá. Essas pessoas, o sistema carcerário, ele foi constituído para poder produzir e alimentar o crime Tem organizado. tipo uma vida própria à margem do Estado. A margem do Estado. O Estado tem que, sendo bem honesto, o Estado tem que restabelecer o controle sobre esses lugares. Perfeito. Tem que estabelecer lei e ordem. Como que mais de 40% do território do Rio de Janeiro é coordenado pelo crime organizado? Sim. Então, aí eu também entro num ponto. O problema nesses lugares não é o excesso de Estado, é a ausência do Estado. O Estado precisa estar presente lá. O Estado precisa intervir lá. Não é possível. E é evidente, eu entendo a discussão no seguinte sentido. Existem... A maior parte das pessoas que vivem, a esmagadora maior parte das pessoas que vivem nessas regiões são pessoas honestas. Sim, claro, porra. E é preciso avaliar como isso vai ser feito de forma efetiva. Eu sei que é uma discussão, por isso que também eu sou muito contra esse discurso vazio, esse discurso que, inclusive, não resolveu em nada a segurança pública, desse bando de deputadozinho, capitão sei lá o quê, Sim. major sei lá o quê, que é eleito e vive mamando na cedo do Estado, Sim. falando bandido bom é bandido morto, tem que Sim. chegar na favela e matar todo mundo. Só que não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Porque as leis não são feitas para funcionar, porra. Não é assim. Primeiro, eu entendo a sua avaliação, mas assim, é preciso a gente entender de maneira inteligente, utilizando tecnologia, Tudo bem. identificação, como que a gente desmantela Sim. o crime organizado. Mas, Léo, tudo bem. Começando pelo financiamento do crime. Eu te entendi. É que você está falando aqui da ação contra. Mas vamos pensar na base. Vamos falar da punição primeiro. Que você falou que tem que punir. Sim. Fala comigo. Como é que tu acha que se sente uma pessoa vendo na televisão a Suzane, na época que recebia as saidinhas para Dia das Mães? Não, eu acho que isso é uma excrescência moral. Quem dá um troço desse é o Estado para essa mulher. Pois é. Não, vamos lá, que agora eu vou pegar nesse pé. Ou quando o nosso presidente chega e fala assim, que eu tenho pena quando alguém rouba um celular, tá? E tu tá diante de alguém que eu não tenho político de estimação. Não me rotulem de nada, porque eu não tenho. Eu meto o pau onde eu vejo erro, eu vou falar. Como eu vou aplaudir quando eu ver coisa boa. Não importa de quem. Qual é o sinal que eu entrego para as pessoas, irmão? É da injustiça. E tem uma coisa que o povo não suporta, é a injustiça. Porque o povo é bom, como você falou. Via de regra. Pensa quem está na comunidade hoje, irmão. 99% é gente boa. Sim, não, sem E tá sombra de se dúvida. fudendo na mão por causa de 1%. Então, mas aí entra uma questão que é importante e é a realidade também da quebrada, assim, e de quem vive na periferia. Existe, e isso, assim, isso é verdade e eu vou ter que tratar disso, até porque eu também faço Vamos lá. política. Bora. Eu vou em comunidade. A gente sabe que não tem como andar em comunidade em São Paulo sem se deparar com crime organizado, porque o crime organizado está em todo lugar. Inclusive, foi agora mostrado que não é nem só na periferia, né? Está na Faria Lima, Tá na política. tá na política, Acabou. está nas grandes empresas. O crime organizado está em todo lugar. Óbvio. E você vê que, assim, aqui São Paulo tem um panorama diferente, por exemplo, do Rio, né? São Paulo tem o primeiro comando da capital, que existe um crime, existe uma unidade, digamos assim, né? E muitas pessoas, e aí eu levanto a questão, por quê? E eu conheço muitas pessoas de periferia, de determinadas quebradas, de determinadas comunidades, que tem mais asco da polícia do que daqueles que gerenciam aquela comunidade. E isso é um problema também. A violência policial é um problema. Sabe? O esculacho com o preto. Tá bom. O esculacho é um problema. Posso fazer uma reflexão? Não, claro, Arthur? Você é um cara muito legal. Olha só. Vou pegar esse gancho. A informação que você acabou de trazer é verdadeira. Mas eu vou te dizer uma causa diferente, pra gente pensar junto. Eu acho que o cara foi levado a pensar que o policial não presta. Como é que o policial entra na porra de uma comunidade? Entrando, né? Entra no esculacho. Como é que ele entra se não for assim? Não entra. Não passa nem moto na viela. Não entra. Não, tu tá num corredor que é um paredão. Qualquer cara do alto te atira na cabeça. Tu nem vê. O Thiago, o pai dele era policial. Então ele saía de casa pra fazer o que ele tivesse que fazer. Porra, tem uma chamada na comunidade, então o cara tem que ir. Ele não sabe se vai voltar, literalmente. Aí tu vai dizer de quem é a culpa? A culpa não é nem do policial
e nem do cidadão de bem. É da porra do Estado. Não dá ao policial a autoridade e ao criminoso a punição. Porque, veja, Léo, 99% daquelas pessoas são boas. Só que pensa, foi criado um sistema para que se degradiem quem não tem culpa. Entendeu? Eu entendo, mas assim, é inegável, e aí eu sei que é um debate complexo. Tá bom. Mas é inegável a forma de tratamento que é dada a um playboy branquinho nos Jardins e a um menino preto de periferia. Qual é a chance? Qual é a chance? Que estão com o mesmo comportamento, portando a mesma quantidade de droga. Qual é a chance de um policial tomar um tiro sem olhar de onde veio, aqui num bairro pobre, rico, ou lá dentro na comunidade? É evidente. É por isso. Lá os caras estão. Deixa eu te explicar. Eu conheço vários polícias, tu também. Sim, sim. Pergunta pra eles o seguinte. E tu, cara, polícia. Não, eu entendo, por isso que eu entendo o lado da polícia. Eu sei que você entende. Mas eu vou trazer esse ponto aqui. Policial, meu irmão, é automático. Eu tenho um amigo do COI de São Paulo. Porra. O cara vive na. Mano, é automático. O cara liga uma chave. Ele entra num estado de guerra. Tu não sabe nem de onde veio o barato. O olhar do cara muda. O que eu acho? Que quando o cara tá numa chamada, numa diligência, onde ele tá perto de uma quebrada, onde o risco é iminente de todos os lados, ele não sabe de onde pode vir. Esse cara ligou um botão de sobrevivência e não dá tempo para ele brincar ou pedir com educação muitas vezes. Claro. Ele é poucas ideias. Então, como ele sabe que ali é um risco iminente de vida dele, ele tá ali, como a gente fala, carne viva, estourando. Beleza, ele vai fazer uma ocorrência no bairro rico. Tem lá um rapaz. Mesma coisa. Qual é a chance dele tomar um tiro pelas costas? Zero, praticamente. Então ele já chega num outro espírito de abordagem. Não é porque ele tá nesse... Pra ele, bandido, mesmo. Pergunta pra qualquer policial. O que tu acha do bandido? Tem que se fuder. Qualquer policial vai dizer a mesma resposta pra tu. Então o problema não é o bandido. Se é branco, se é preto, se é marrom. Não é esse o caso, irmão. Nem se é rico ou se é pobre. O problema é onde aquele policial está fazendo aquela abordagem. Tanto que tu tira o cara dali, vai para outro canto, você vê que a adrenalina dele vai baixando. Então, mas isso ninguém fala. Você sabe que a própria polícia, ela manda determinados policiais para determinadas regiões de acordo com a personalidade daquele policial. Sim. Então, veja, ela colocar policiais calmos, treinados, com um determinado perfil na Paulista, no Jardim Europa, no Jardim América, e colocar policiais mais... Porra, o cara é matador. Que tem policial matador, eu conheço. Mais agressivos. Beleza. Teve tio de ex-namorada minha, Sim. eu conheço pra caralho policial. Sim. Policial matador mesmo, que gosta. Tem muito policial que gosta da síndrome do pequeno poder, que gosta do esculacho, Sim. que gosta de colocar o cano na cara, que gosta de falar que olha, que eu sou isso, aquilo. Tem muito, isso tem muito. Só que isso não acontece no bairro rico. Assim, tudo bem, você deu um exemplo que o cara ele vive... Tu entendeu meu ponto? Mas eu entendi. Tu já pegou uma besta fera e tu colocou ela numa arena. Eu entendi, mas... Que é, tipo, agora pensa no bom policial. Mas aí existem situações que não é necessário. Eu sei, irmão. Mas esse policial, que seja punido rigorosamente. Mas a questão, a gente não está tratando de um ponto. A gente está falando que a concepção social, o olhar social é construído da seguinte forma. O policial chega na comunidade esculachando. Não é sempre. Não é todo mundo. E aí o cara que mora na comunidade, ele já vai criando, inconscientemente ou consciente, uma aversão à polícia. Mas quem faz mal para ele ali não é a polícia, é o bandido. Olha a distopia. Ele conseguiu tirar o olhar de que ele só tá naquela merda ou sofrendo aquele tipo de merda porque tem um otário lá, um bandido, um infernoso, colocando ele como escudo humano. Cara, olha que relativização louca. Mas eu concordo totalmente. É tipo o síndrome de Estocolmo. Não, eu concordo totalmente. Tá ligado? Eu concordo totalmente. É que assim, eu acho que mesmo você pega, por exemplo, cara, tem vídeos que, assim, para a própria polícia militar, para civil também, é muito desmoralizante. Você pega aquele vídeo daquele cara numa mansão dele, xingando, você já deve ter visto esse policial. Você é um cachorro. Isso. O que eu ganho no mês, você não vai ganhar na vida inteira. E ele parado. Você pega em termos de... Assim, vamos colocar num bairro de classe média. Tem um homem branco passando e um homem negro. A quantidade de abordagens do homem negro é infinitamente maior, a gente sabe disso. Então, assim, existe algo estrutural. Existe algo... Inconsciente. Algo estrutural nesse sentido. É porque inconsciente, que é estrutural. Essa é uma palavra ruim. Eu tive aqui com o professor Flávio e ele fala sabe tudo de racismo, sabe tudo, racismo,
esse movimento histórico e tal. Eu falei pra ele, essa palavra é muito ruim. Não é estrutural, porque estrutural parece que existe algo armado, arquitetado para que seja assim. É inconsciente coletivo. Inconsciente coletivo. Inconsciente é não racionalizado. Não, mas que é um Só problema. vivido. Que é um problema. Lógico que é. Não tô discutindo. Que é um problema. Porque o crime... Para muita gente, o crime tem cor. Mas tu entende quando tu fala é estrutural? Tu diz assim que no teu prédio vai ter, parece que tem um elevador segregado. E não é isso. É inconsciente. O que é inconsciente? Nós já vivemos isso por tantos séculos que a galera replica, sem saber por que replica e nem sabe que está replicando aquilo ali. Sim. Entendeu meu ponto? É porque tu não justifica. Como pode um policial negro, pardo, que é a grande maioria da corporação, ter algum... Mas aí vai uma outra questão. Podemos ir para outras questões. O crime também não é uma questão econômica. Aí você vai olhar a maioria das pessoas nas comunidades. Qual a cor? Então, tudo é muito relativo. O problema é tu dizer que é racismo. O que é racismo? Não, isso é racismo. É que é foda. O que é racismo, A gente mano? pode tentar entender essa questão da inconsciência, mas é racismo. A partir do momento em que eu tenho, mesmo que de maneira inconsciente, que aquela pessoa, por conta da melanina que ela tem na pele... Não é da melanina. Ela tem certas... Ou da forma como ela se veste. Posso te fazer diferente? Então, mas aí já não é racismo. Ó, como é que anda um bandido? Mas racismo não é só... É porque no Brasil a gente atribui muito a questão da melanina. Mas racismo é sobre etnia, sobre pertencimento, sobre grupo. É foda, mano. Peraí, calma. É que é foda, irmão. Racismo é uma palavra muito forte. Racismo, eu tô olhando para um outro igual, um ser humano igual a mim, e tô subjugando ele porque ele tem um tom de pele diferente do meu. Puta, isso é muito abjeto ao extremo. Pois é. Agora, existem certos tipos de preconceitos que são totalmente naturais e até aceitáveis. Tipo? Porra, o cara tá muito mal vestido igual bandido. Mas o que é vestido igual bandido? Tem, pô. Tu sabe, pô. Tem estereótipo, porra. Cara, isso não, Léo. Pô. O que é ele usar não sei. Um óculos Se tu vê 10 Juliette? Não. Pra mim não tem isso. Não, peraí, existe. Não, sendo muito honesto. Não, eu vou te dizer... Calma, é que existe. Na própria... Veja bem, você vai entender. Isso é normal, irmão. Eu não tô falando que isso é certo ou errado. Tô falando que isso é do comportamento humano. É do comportamento humano. Tu vê 10 pessoas vindo de terno e gravata na tua direção. Sei lá, no centro de São Paulo, em algum lugar específico. Tu pensa, pode ser advogado, pode ser pastor. Olha, os bandidos engravatados são muito piores que o de Juliette. Calma, mas via de regra, o que você pensa? Você vai pensar, ou eles são advogados, ou são pastores evangélicos, mais tradicionais. Tá legal. Uma parte de gente vindo de branco na tua direção. Pô, médico, enfermeiro, pai de santo. Sei lá, porque é normal. Mas é preconceito, normalizado, é preconceito. Mas não é. Não, é um preconceito. É um preconceito. Ou até um conceito. Tipo assim, não quer dizer que é negativo, pejorativo. Não, porque não é isso que faz a pessoa. Não é porque um cara ele tá de Juliette vestido igual um mano de quebrada que ele é bandido. Mas tu sabe como é que o policial é treinado? E ele tem que ser treinado? Por isso, a corporação ela é estruturalmente complicada nesse quesito. Mas isso não tá errado. Porque tá erradíssimo. Peraí, porque só. Tá erradíssimo. Então tá bom. Então eu vou te fazer uma pergunta diferente. Se tu tá numa profissão que tu tem que identificar pessoas. Sim. Por isso é isso. Beleza. E aí tu fosse te preparar para você identificar médicos na sociedade. Porra, cara, você estudar o quê? Como socialmente os médicos são e se vestem. E se socialmente isso fosse mudando ao longo do tempo, tu ia atualizando o teu método. E qual que é o critério para a polícia identificar quem que é mais suspeito ou não? Esse é o ponto. Então, mas aí esse é o negócio, ele vai olhar como a galera, como é que o bandido... Cara, bandido tem um... outro dia aconteceu um barato aqui muito engraçado. Tem um amigo meu que fuma maconha, tá ligado? E eu tava conversando com uma menina que fuma maconha. Sim. Foi muito engraçado. Porque eu tava conversando com ela, eu não fumo maconha. Eu conversando com ela, e aí esse meu amigo chegou. Quando esse meu amigo chega, ela vira e fala assim, maconheiro. Eu olhei e falei, uai, como que ela descobriu? Eu vi o jeito que você tava pegando o negócio com a tua mão. Cara, o jeito do cara mexer a mão dele, a mina que tá tão acostumada a fumar maconha, identificou o cara como maconheiro, irmão. Aí eu falei, caramba, é preconceito? Não, meu irmão. Isso é vivência. Mas não é o mesmo caso, não se aplica para É dessa forma cara, que é feito, não, vamos ser bem honestos. O critério, o cara ser preto, o cara se vestir, não é tá mal preto. Vestido, é ser preto. A corporação não fala isso, irmão. Jamais, irmão. Mas é o inconsciente. A corporação pode não ensinar isso na aula, mas é o inconsciente. Tá. Isso todo mundo sabe, pelo amor de Deus. Vamos seguir da cor. Porque no Brasil, Beleza, segue da cor comigo. O Brasil tem um padrão que só existe no Brasil. Tá. Que o cálculo de pertencimento na sociedade, ele tá diretamente ligado à quantidade de melanina que você tem na pele.
pele. Isso em nenhum outro lugar do mundo existe isso. Na Europa, o conceito de racismo é outro. Nos Estados Unidos, o conceito... Você sabe que na Rússia o conceito é outro. Bem. No Brasil está atrelado à quantidade de melanina que você tem. Ponto. Mas tu sabia que na África também? Isso vai determinar... Então, mas veja, isso vai determinar onde você está na sociedade. Mas tu sabia que na Índia e na África também? Tu sabe, pô. Ainda com diferenças. Tu sabe. Ainda com diferenças, mas o Brasil é muito claro nisso. Beleza. O Brasil é o único país do mundo em que um japonês ele é considerado branco. Entende? Em que um... Eu entendo o que você está falando, só que eu não vejo os policiais, e isso não acontece, na corporação ouvindo. Se for preto, desconfie. Não, porque o cara não vai falar isso. Mas é isso. Agora vamos para os outros pontos? Mas é por isso que é estrutural. Mas vamos para os outros pontos? Qual mais? Jeito de andar, jeito de falar, jeito de se vestir, jeito de se gesticular. E isso tudo leva a quem? Ao morador da favela. Que 99% é gente boa, mas que se porta assim. Mas tá morando aonde esses caras? Mas 99% dos criminosos, desses criminosos estão morando aonde? Então é isso que eu te falo, cara. Os maiores deles não estão na favela. Não, mas não tô... Calma. Os maiores criminosos desses não estão na favela. Eu sei, irmão, eu sei, mas nós estamos falando de... Calma. Mas aí você levou uma coisa que é o que a gente está conversando. Veja bem, tu saiu da favela para justificar... Então, mas você falou, o modo como fala, a vestimenta, tudo. E aí leva ao morador da comunidade. Vou explicar pra você. E 99% daqueles que moram não são criminosos. Isso. E se portam assim. Eu sei. Esse é o grande desafio. Como é que eu subo... Vamos lá. Eu tenho que achar o médico. Eu tenho que achar o médico. O médico que está abusando da paciente. Como é que eu sei? Tem que investigar. Eu vou olhar a conduta dele. Sim. Isso é trabalho de o quê? De investigação ali, ó. Eu preciso identificar o ladrão, o bandido do colarinho branco. Ele tem características que o identifica. São classes. São classes. Eu tenho que identificar onde está o pedófilo. Ele não está lá na comunidade, na maior parte dos casos. Ele está na classe média alta. Tu sabe disso, a maioria. Não que não tenha lá, porque tem uma pá. Mas não tem cara também. Entende? Mas tem método. Mas tem método. Aí a polícia olha o método. O bandido na periferia também tem o quê? Características. Aí você vai dizer, porra... Físicas. Você vai nessa linha. Sim. Mas eu não acho o problema muito complicado. Veja bem, é como você dizer assim, ó, vamos fazer o contrário. Policial quebrou aqui na Faria Lima. Caralho, tudo racista contra nós, playboy branco. Porra, veja bem, só porque o cara tá de terno, todo mundo é de terno, agora é bandido? Porra, coisa de maluco. Acho que não. A polícia foi atrás do bandido. Só que o bandido dá sinais. A mesma coisa. Mas que não são físicos, esse é o ponto. É mediante investigação. Não, são vários sinais. Mediante ligação, mediante outras questões que não podem, veja, e não devem ser a forma como ele fala, por exemplo. Não devem ser. Não? Isso porque não é um critério determinante de quem é bandido e quem não é. Tu pega 10 bandidos. Não é um critério. Calma, tu pega 10 bandidos. Vamos lá. Tu pega 10 bandidos da comunidade. 9 tem um jeito incomum de se falar. Até tatuagens parecidas. Aí tu vai pegar outros 10 bandidos, vai sair e começar a caçar bandido. Tu tem um padrão bom pra tu olhar. Tá bom, e qual que é o padrão dos bandidos da Faria Lima? Entende? É outro padrão. E é bandido. É óbvio que é outro padrão. Então não existe um padrão físico, estético. Existe, para cada tipo de crime existe. Existe para onde está inserido aquela criminalidade. Cara, na moral... Eu tô entendendo. É um cara inteligentíssimo. É uma discussão. É que eu realmente não avalio. Que tem que ser uma política da corporação utilizar a forma de falar e características físicas de vestimenta para determinar isso é uma condicionante. Então eu vou fazer uma pergunta diferente. Você é um policial. Mas tem tantos outros critérios. Calma, você é um policial. Eu tô te colocando para ir no campo de batalha. Falou, Léo, vamos minimizar os riscos. Aí você tá andando numa rua, fazer uma abordagem. Aí tá lá. Aonde eu tô? Eu tô numa comunidade. Aí, no outro momento, você está indo fazer uma abordagem. Aonde? Eu estou na Avenida Paulista. Aí você está onde? Aonde eu estou? Eu estou no interior de São Paulo, sei lá, num lugar ali que é um sítio. Cada lugar vai te exigir um olhar sobre as pessoas que estão ali, o tipo do crime que acontece ali, a maneira e conduta do que está ali. É esse meu ponto com você. O policial, ele se adapta ao local onde ele está indo fazer a operação. Não dá, por exemplo, eu estou num lugar que só tem gente branca. Provavelmente o criminoso é branco. Eu estou num lugar onde só tem gente preta. Provavelmente o criminoso é preto. Se não está tendo uma troca de tiros, por exemplo, tá. Se ele está num local que ninguém...
ninguém está apresentando ameaça, ninguém puxou nada, o cara está desarmado. Ele não pode esculachar. Não pode. Esse é o ponto. Mas, Léo... A abordagem, ninguém contra a abordagem. Não, mas isso é o que mais acontece. Mas isso não pode. Mas, de novo, sabe qual é o problema? É que no discurso... é política da cooperação. Não é exceção. Mas no discurso, qual é o problema no discurso? Quem sofre é o policial. Olha só, foi o que eu falei pro os dois sofrem, né? O inocente sofre. Mas é o que eu estou te explicando. No fundo, quem sofre? Os inocentes. Sim. Sofre o bom policial e o bom cidadão. O mau policial, ele tem que ser punido. E a porcentagem é grande, viu? É grande. Mas vem cá. Polícia Militar, a Polícia Militar menos, mas assim, Polícia Civil é uma das corporações mais corruptas que tem. Assim, inclusive os milicianos são ex-policiais ou policiais, enfim, tal. Então, assim, a polícia tem muita massa podre. E eu tenho um grande respeito pela polícia. Eu acho que a polícia, ela cumpre um papel fundamental. Tem gente que defende o fim da polícia. Não tem essa porra não comigo, entendeu? Mas, assim, é uma coisa muito latente esse problema da polícia. Mas tu entende que no discurso... E eu entendo as pessoas. Quem sofre no discurso, Léo? Os inocentes. Não, e o policial é um deles. O policial é um deles. Não, o bom policial, sim. Claro. Mas eu tô falando desse. Sim. E o meu problema é que no discurso, quem sofre é o cara da favela que tá olhando mal pro policial, igual você falou. Que tem raiva do... Mas por que tem raiva do policial? É porque tem gente que vem aqui e bate. Não, bandido vai aí bater. Tem muito inocente que apanha, que leva tapa na cara. Mandado. Você não me entendeu o que eu falei. Você não entendeu o policial entra sem mandado no barraco das pessoas. Você não me ouviu, você me entendeu errado. Vamos de novo. É porque eu estava falando do mau policial. O policial é taxado e criminalizado pela população. Porque o policial esculacha. Não. Isso é um bandido vestido de policial. Com a farda. Com a farda. Ele é tão bandido, tão abjeto, quanto o bandido que está na comunidade. Eu não sou a favor nem de um, nem de outro. Os dois têm que ser muito bem punidos. Inclusive, eu digo mais, um policial deve sofrer uma punição maior, como um político, por exemplo. No nosso país, quem deveria sofrer as maiores penas são os políticos. Porque quanto mais cargo de poder e você está vinculado ao Estado, maior deve ser a sua punição para ser o quê? Exemplo. Também acho. Está na cultura oriental, inclusive. No Japão, na China é assim. Então, o mau policial deveria sofrer dupla punição. Mas é um mau policial porque ele é um bandido. Ele é um bandido, ele é um mau caráter que está usando a farda para fazer maldade. Então, ele é duplamente malvado e perverso. Agora, o bandido é delinquente igual, tem que ser punido igual. Qual é o problema? É que o bom cidadão tá com raiva do bom policial, que não tem nada a ver com a história. E eu não vejo a imprensa trabalhando para corrigir a mentalidade. Porque o cara da favela tinha que o quê? Esses bandidos que estão aqui dominando a gente aqui. Esses caras tinham que sair daqui. Então, mas sabe por que acontece isso? Porque aquilo que a gente estava falando sobre o fato da corporação mandar determinados policiais de acordo com o perfil deles para determinada região. E a corporação acaba mandando o matador, acaba mandando o mau policial, que tem má conduta, tem histórico de má conduta, para essas regiões de periferia. Então, a concentração de maus policiais nas regiões de periferia é muito maior do que a concentração de maus policiais em regiões nobres. Esse é o ponto. Porque eles acabam empurrando esses maus policiais para a periferia e aí acabam sendo a maioria nas periferias. Por isso que isso acontece. Eu entendo o que você está falando, mas o meu raciocínio. Mas veja, eu não vou discordar de você de novo e repetindo. Em relação à ação do mal policial, o que eu estou discordando de você é no discurso que é trazido. O problema é a mídia. É a mídia que não trabalha na consciência das pessoas. É mais ou menos o pessoal que está na faixa de Gaza aplaudindo por Hamas. Esquece Israel, irmão. Não esqueça, Israel é um Estado que está cometendo crime de guerra. Não. Uma coisa é de cada vez. Não, sim. Quando eu falo esquece Israel... Quando eu falo esquece Israel, tira Israel do radar. Vai pro povo de Gaza. Sim. Hamas... Não, Hamas, filho, tá fazendo você estudo de escudo humano idiota. Não, mas é porque... Não, para. 2 erros nunca vão fazer um acerto. Mas eu também acho. Quem sofre é o povo inocente. Na periferia, aqui no Brasil, é a mesma coisa. Estamos tentando justificar alguma coisa, seja lá o que for, por causa do mal policial. Não. O problema é que o cidadão de bem tá olhando pro policial de bem e eles estão se odiando. E não pode. Tu não acha que é um desserviço à imprensa? Então a gente pode discutir o papel da imprensa. Eu também não sou nada fã da imprensa. Tu acha que não é a imprensa não chegar a levantar
Gente, o policial tá a favor de vocês. Para de achar que o policial é bandido. Mas ele pode. A imprensa pode Bandido fazer. é bandido, irmão. A imprensa pode fazer isso, a população vai continuar com a mesma avaliação. Desculpa, a imprensa não vai mudar em nada o papel da percepção que essa pessoa tem sobre a corporação. Nada. Em nada. Em nada. Em nada. Não é imprensa, não é a Rede Globo que vai falar: olha, você tem que gostar do policial, hein? É pau no seu cu. A imprensa não... Tudo bem, a gente pode discutir o papel da imprensa nisso e tal, mas o povo não tem mais essa. O povo não é... O povo de periferia, o povo de quebrada não é influenciado porque a Rede Globo diz que ele tem que gostar de policial, não tem que gostar... É desde sempre. É desde sempre. É quando a novela, é quando o filme, é quando a minissérie, é quando o artista bonitinho não, porque se ele no visse, apartamento dele fica falando mal. Se ele visse isso e vivenciasse outra coisa, ele não pensaria assim. Irmão, a maior parte do ser humano é escravo pela própria natureza. Esquece, irmão. É tudo massa de manobra. A maioria é massa de manobra. Desde a época do nosso Senhor, crucificaram Jesus e não Barrabás. Simples assim. Bastou meia dúzia falar qualquer coisa, a massa gritou. Pô, não pode ignorar isso. Por exemplo, você é uma voz influente. Eu digo pra você, o mal policial tem que se fuder. Mas eu jamais vou dizer, ou não vou deixar de dizer, ou sonegar o discurso, ou omitir o discurso que o cidadão tem que honrar o policial bom. E não tem como ele saber quem é bom, quem é mau. Eu acho que tem que valorizar o policial bom. Não tem como ele saber quem é bom, quem é mau. Agora, o bandido só é mau. Não, é na conduta. Os dois você identifica na conduta. Exatamente, Esse é o ponto. Mas aí é que tá. Só que de saída, eu consigo o quê, pelo menos? Não, Dá eu posso usar o mesmo critério. Olha, o que é policial mau? É o policial que tem um bigodão ou é o policial que tem uma tatuagem? Tem problema. O que é o policial mau? Quando eu pego o policial, eu pelo menos posso dar também ele. tem perfil, viu? Tudo bem. Então, você já tá me dizendo aqui. Então vamos lá. É preconceito? Então, mas aí a gente vai dizer que tem um perfil? Muitos têm. E não tem problema. Mas o que é o policial mau? Entende? Mas meu ponto não é esse. Meu ponto é que o cidadão de bem... Ele não, tem foi que olhar... uma provocação. Não acho que tem, tudo tá? bem. É que o cidadão de bem... E pode ter. Eu tô falando que o cidadão de bem tem que olhar pro policial e pelo menos dar o crédito, a chance de estar um cara bom diante dele. Agora, tem um bandido numa biqueira vendendo maconha ou droga... Mas ele tá vendo ele vender a droga. Mas ele tá vendo... Aí é o critério objetivo. Mas ele acha que o cara é legal. Mas se você está dizendo que tem um bandido na biqueira, aí o critério é outro, entende? Ele está numa região de venda de entorpecente de droga e o critério é esse. Ponto, não, beleza. Tô falando do cidadão que olha para aquele cara e não acha ruim ali. Mas ele acha ruim do policial que tá indo lá. Mas aí a polícia tem que fazer uma meia-culpa. Isso não é culpa só do cidadão que pensa assim. Esse é o meu ponto. Não é só culpa do cidadão. Não é só culpa do cidadão. Envolve uma série de fatores. Se o cara, a tiazinha da quebrada, sei lá, ela não se incomoda com o moleque vendendo a droga na biqueira e se incomoda com o policial, tem alguma coisa errada aí. Que não é só culpa da tiazinha. Várias. Pode ser culpa de são muitos fatores. Mas eu te garanto que um dos culpados é a própria polícia. Um dos culpados é a própria polícia. Posso falar um repetir? Vou bater pra gente ir finalizando. Sim. Até por causa do horário, você vai ter que voltar. Você é um cara legal pra cacete. Você também. Mas eu vou te explicar. Eu não acho. Eu acho que é o discurso. Mas você acha que é o fator discurso. determinante? É o discurso. É o discurso. E te digo simplesmente porque a velhinha, o moleque que vende na biqueira, é filho da vizinha tal, é da família dali. Ela não quer. Ela viu aquela criança crescer. Ela não quer que a criança morra. Ela ainda, de alguma maneira, fala: ele só tá vendendo isso, não tá fazendo mal para ninguém. Há uma romantização generalizada. Há uma relativização do próprio crime. E esse é o ponto. O meu lance é que a galera, o povo como um todo, é igual eu te falei lá do povo na faixa de Gaza, entendeu? Relativiza. Tem um inimigo maior. O inimigo maior, não sei o quê, aquele lá. E eles não estão percebendo aquilo que eu falo o tempo todo aqui nesse programa. 2 errados nunca vão fazer um certo. Um nunca vai justificar o outro. E essas pessoas já foram enganadas, elas já foram seduzidas por esse olhar. A corporação policial errou, não estou dizendo isso, está tudo certo. Teve muitos erros, Mas assim, só um adendo. Mesmo no erro, existe proporção do erro também. Existe proporção. Eu matar 10 pessoas é uma coisa, eu matar 10 mil pessoas é outra coisa. Claro, também. Também existe proporção no erro. Eu sei disso, só que no final das contas, sabe quem sofre? É o N1. Quem que é o N1? N1 é o policial que está entrando lá e o cidadão de bem que está lá. E esses dois não deveriam ter nada um contra o outro. Se esses dois se unissem, o bom policial e o cidadão honesto, não haveria mais crime na favela. Só que o discurso é contra isso, em todos os níveis, inclusive estatal. Porque o crime lá vale a pena para o Estado.
E essa porcaria, essa desgraça se perpetua. Não, sim. Não, o crime é o que a gente estava falando. Veja, o crime está... Por isso que é muito difícil. O crime está em todo canto. A favela é a base. A favela é a base, mas o crime está na Faria Lima. Sim. O crime, inclusive, foi... Tá lá em Brasília. Pô, o PCC, principalmente, né? O PCC, ele foi descoberto que ele financia belas artes. O PCC, ele tá na cultura, ele tá no cinema, tá na educação, tá no judiciário, tá em todo canto. Sim. Então, é difícil desmantelar isso. Por isso que eu digo que não tem cara, não tem perfil. Porque você está dizendo de um perfil de favela, do moleque de quebrada, Sim. que é um tipo... Existe um tipo de criminosos que se vestem dessa maneira. Sim, é um tipo mesmo, uma classe de criminosos. Uma classe de criminosos, que vou dizer, de todas as classes de criminosos, é a menos perigosa. É a que coloca menos grana no bolso. Tudo bem, mas hoje... Entende? Então, essa periculosidade é até complicado de dizer, porque por celular estão matando por nada. E é esse tipo de moleque também hoje. Tá acabou bom, o amor, acabou o amor próprio, acabou o senso natural, mata-se grávida, até o bandido velho, piorou. Até o bandido piorou. O bandido tá roubando pobre. Acabou, isso beleza. Mas volta e não basta o celular. Isso. É latrocínio, caramba. Quer ver só, pra gente terminar, vamos fazer essa reflexão. Por que em El Salvador Bukele deu certo? Ele pegou a população, o que ele fez? Então, mas é uma questão, né, Fê? Que é o seguinte: se eu executar todo mundo, vai acabar o crime. Esquece a execução. Se eu prender todo mundo, acaba o crime. Calma. A população foi a favor dele. Hoje, ele é 99% lá. A pergunta é a seguinte: qual foi o discurso? Ele ressignificou o discurso. E ele conseguiu colocar isso na mente das pessoas. Bandido é bandido, porra. Não tem relativização aqui. Se você pegou, você é bandido, tu vai pra cadeia e não vai sair mais. Foda-se. Vamos te pegar. População de bem, entenda. A vida de vocês vai mudar a partir de agora. Porque esses canalhas vão ficar presos e não vão sair nunca mais. Vocês estão comigo? Acreditem em mim, não vamos pegar eles. Ah, mas vai morrer inocente. Eu sei. Mas já morre pra caralho. Eu não seria contra no Brasil acontecer um troço desse. Sabe por quê? Porque já morre inocente pra cacete. Na mão desses vermes. Morre inocente. Mas eu defendo uma atuação, veja. Eu defendo uma atuação importante do Estado no combate ao crime organizado. Porra, eu acho que segurança pública é um tema que é fundamental a gente tratar com seriedade, com esse naipe. Então, assim, eu tenho essa visão. Eu entendo. Mas você vê que o Bukele resolveu? Por quê? Porque ele corrigiu o discurso. Vê se alguém lá em El Salvador passa a mão na cabeça de bandido. Tudo bem, mas assim, tem algumas questões. Aí vamos lá também, né? El Salvador tem a população da Zona Sul de São Paulo. Eu sei. Não estou comparando, vamos trazer para cá. Não, eu estou falando da mentalidade. Eu entendi. Essa construção vale a pena a gente tentar fazer no Brasil. Por que o povo não tem mais raiva de bandido, cacete? Porra, Léo, aqui tá o grande problema. Claro. A gente não tem bronca de bandido mais? Não, o povo tem. O povo tem. Que eu vejo que existe existe uma quantidade considerável de população de quebrada que tem esse asco da polícia. E ela tem razão em ter esse asco da polícia. Entende? Então, esse é o meu ponto. Não, ela tem razão de ter esse asco do mal policial. Tá, Vamos corrigir. Porque a polícia é necessária. Mas eu entendo o asco dela. Eu entendo o asco dela. Você entende o asco porque ela teve contato com uma... Por exemplo, eu poderia ter... Sabe o que você está fazendo? Eu vou te dar um exemplo diferente. Você... eu não vou fazer outro caso. O médico agiu errado com uma paciente. Sim. O anestesista lá que ficava bulinando na paciente em cirurgia. Eu tenho asco de médico. Mas quando deixa de ser casos isolados e começa a ficar uma coisa muito recorrente, é um problema. Eu tenho asco eu tenho asco de padre. Porque tem cheio de padre pedófilo por aí. Quem tem asco, não estou dizendo que eu concordo. Eu entendo, eu compreendo. Mas não dos padres. Tá, mas quem Entendeu, tem... meu ponto? Por exemplo, quem tem asco da religião, por exemplo, tem asco de padre por conta... Eu entendo a pessoa. Eu sei que você entende, mas não está certo. Ela pode ser educada, dizer, presta atenção, filha. Você tem todos os motivos para ter asco e entender que aquilo é um abjeto, é um erro e tal. Porém, não é tudo. Você não joga água e beber fora. Você vai pegar aquele delinquente. Aquilo ali é um delinquente, porque não era para ser assim. Senão, irmão... Não há nada que subsista na sociedade. Todo mundo vai ter asco de tudo, entendeu? E não pode. É um problema. É igual olhar para o judiciário e dizer, tenho asco do judiciário do Brasil. Não. O judiciário está ali para cumprir a lei de maneira correta. Você entendeu meu lance? É uma discussão complexa. É interessante aqui. Mas eu acho que é uma conversa interessante. Eu acho que se a gente corrigir o discurso, Léo, ainda tem esperança. Não, mas a atitude precisa ser mudada. Claro, não tá tudo não é só certo. discurso, nem tudo é símbolo, é discurso. Não, tá certo. A atitude tem que ser cada vez mais. Mas o discurso é fundamental.
educar a galera da comunidade, para dizer, abre a porta da tua casa, deixa o policial entrar. Não, mas desculpa, ele não é obrigado, esse é o ponto. Ele não é obrigado. Não, tu não me entendeu. Abre a porta da tua casa, deixa o policial entrar, dá um café para ele, troca uma ideia com o policial, dá um bom dia. Mas como se ele já chega não esculacho? Não necessariamente. Ele chega no esculacho. Conhece o Palumbo, não conhece? Conheço, opa. Ele fala para mim várias ocorrências. Ele falou, Felipe, eu entrava na comunidade, eu era recebido na casa das pessoas, Cara, eles me dar um café. Mas aí esse é o ponto. Se o policial chega tranquilo, a população ela vai receber bem. Vai gostar dele. Hoje eu tenho minhas dúvidas. Não vai. Hoje estão torcendo para ele morrer. Não. Hoje, O Palumbo acabou de falar para você que o pessoal recebia ele. Ano passado. Acontecia com ele. Ano passado? Não, no passado, quando ele trabalhava. Até hoje. Até hoje, se o cara chega tranquilo, porra, o pessoal respeita, o pessoal cumprimenta. Posso dizer uma coisa? O policial não pode já chegar no cara todo no esculacho, porque ele está vestindo assim. Esse é o ponto. Se o cara não representa uma ameaça iminente, porra, se o cara tá desarmado, porra, se o cara tá sozinho, tá isolado, com um amigo. Porra, ele não tem que chegar... Mas então, sabe qual é o grande problema? Ele tá numa zona de guerra. Isso é uma questão que não é brincadeira. Tudo bem. Não é brincadeira. Mas o cara que mora lá, ele não merece isso, cara. Irmão, e foda-se tá numa zona de guerra. Fala pro cara isso, você tá numa zona de guerra e por isso que o policial vai te dar esculacho. Mas você vê qual... Porra, pau no seu cu. Mas é qual é o grande lance que a gente tá discutindo aqui? Olha só quem sofre de novo. Ele não vai entender isso. Mas olha quem sofre de novo. E nem tem que entender. Quem sofre de novo é o policial bom. Quem sofre de novo é o cidadão do bem. Quem que está errando agora aqui nesse caso é o Estado. Porque ainda existe a comunidade funcionando e operando dessa forma e não acaba de uma vez. Se o Estado quisesse, pela força, conseguia ir muito rápido. Você entende? Isso permanece. Não, mas numa situação de guerra, né? Mas aí... Um cara com fuzil lá dentro, não estamos numa situação de guerra? Mas primeiro ponto. Aí a gente entra naquela questão. Os grandes operadores do crime organizado não estão lá. Sim. Se isso está acontecendo, é porque tem político que quer isso. Vamos combater os dois. Tem empresário que quer que isso se mantenha. Concordo. Tem miliciano que é policial que quer que isso se mantenha. Então, existe uma gama estrutural que não permite com que isso avance. Eu acho que a gente tem que combater os dois. Não é ficar em um plano só. Não é só na comunidade. É nos dois. Mas você entende que não... Mas não se começa... a gente tem que ir no efeito daqui. Sabe por exemplo, você pega um... Não adianta ficar colocando o molequezinho, o aviãozinho, o moleque de 15 anos que fica... levando droga e pegar esse moleque, porque isso pro crime, o crime ele troca, ele troca, isso aí é lixo, esse moleque é lixo pro crime. Sim, é descartável. Então, é descartável. Então, a questão não é essa, a questão é fazer o que está sendo feito, é entender quem são os grandes operadores, quem está financiando isso, quem são os responsáveis, e esse cara não está com Juliette na quebrada. Esse é o meu ponto. O que eu quero entender é que é perda de tempo. O que eu quero dizer assim, que é frustrante e é perda de tempo a polícia ficar esculachando 100 para pegar 4 bandidos e é isso. E quem realmente está lucrando, tá nem aí, tá dando risada e acabou. Sabe? E isso é muito frustrante. Isso é muito frustrante. E aí tem certas pessoas que apresentam soluções de segurança pública que não são efetivas. Porra, a gente elegeu uma carada de deputado, de major, capitão, coronel. O que eles fizeram? Nada, com todo respeito. Com todo respeito. Eu perguntei pro Palumbo. É que o problema é que não dá pra fazer, velho. Então... Tu sabe que não dá, mano. Mas que não dá pra fazer. Bota uma lei lá pra voltar pra tu ver. Tem que passar em todas as comissões, tem que ser aprovado em tudo. Depois vai pro Senado, depois volta pras comissões. Mas dá pra fazer, dá pra fazer. Existe má vontade política. Assim, o Palumbo... existe má vontade política. O Palumbo, eu ouço muito bem dele, não vou entrar... Não, ele é muito bom. Não sou amigo, não sou próximo. Mas ele é muito bom. Mas assim, cara, eu não ouvi nada de ruim do Palumbo, respeito o Palumbo. Tem muitos amigos em comum, entendeu? Mas assim, desculpa, Palumbo, você, em termos dos seus colegas aí da Câmara, você é exceção. Porque é um bando de tralha, é um bando de oportunista, é um bando de cara que usa o discurso da segurança pública e apavora as pessoas, mas não apresenta, de fato, uma solução. E nem tenta. Ele não tenta. Não é que não dá pra fazer, essa gente não tenta. Eles nem tentam, não movem uma palha. Porra, cara. Então é frustrante a gente viver assim. Eu acho o seguinte, ó, pra gente matar o nosso papo. Eu entendi tudo que você falou. Onde eu não concordo, acho que você também já me entendeu, a gente precisa voltar ao mesmo ponto. Só acho que quem sofre é o cidadão de bem e o policial de bem num discurso virulento um contra o outro. Não acho a polícia racista. Eu acho que a polícia vê o quê? O modus operandi e características de conduta. Isso pode ser entre médicos, advogados, juízes e bandidos. Todo mundo carrega esses traços. Isso é do inconsciente, isso é coletivo,
Isso é psicoterapia pura. E isso é prático, é visto, é vida. Pode existir racismo? Pode, como existe. Eu vi racismo na Rússia e é assustador. Existe no Brasil? Com certeza existe. Agora, eu não acho que a polícia seja. Eu acho que a polícia vai muito mais nessas questões sociais, como a gente falou, vestes, modos, etc. Mas, de novo, é por características. Se mudar as vestes, a polícia já vai olhar de outra forma. Se mudarem as tatuagens, como já mudaram, a polícia vai ver de outra forma. Mas, via de regra, o que eu entendo é que o discurso não ajuda. Quando o policial é tratado como um criminoso, via de regra, fudeu. Quando o cidadão não entende que o policial é para ser amigo dele, ferrou. Romantizamos as coisas? Então nós colocamos tudo na lixeira. Todo mundo. Isso está errado. Na minha visão, está errado. É um mau médico, então eu vou dizer que todos os médicos não prestam. Não. A maioria é bom, alguns não prestam, muitos não prestam. Está tudo bem. Mas eu ainda sigo com a classe médica. Senão eu perco a fé de tudo. É que você tem avaliação, Fê. É que assim, a gente entendeu, acho que conversou muito. Mas você tem avaliação de que o discurso é o preponderante. Cara, não é verdade. É o início. Mesmo eu sendo... Ele é a base, Léo. Mesmo sendo moreno, porra, eu pego meu carro aqui, eu tô, sei lá, de camisa social, de óculos, magrinho. O policial vai ter um... se eu passar, sei lá, perto de uma viatura, eu não vou sentir medo como um moleque preto, de quebrado, entende? Então, porque não é à toa esse medo. Esse medo, ele tem origem em algum lugar. Ele tem origem em algum lugar. E isso é um problema. Isso são por conta de atitudes, não é por um discurso. O moleque preto, ele não sente a aversão do policial porque a Globo diz para ele que ele tem que sentir. Ele sente porque ele vive, porque ele tem experiência, porque é uma questão empírica. Sabe? Então, isso que é foda. Isso que é foda pro policial. Mas, enfim. É difícil, Léo. A gente está numa situação muito complicada no nosso país. Eu espero que mude. Eu não sei como, se vai mudar, se não vai. Batemos um papo bom. Eu queria ter conversado contigo outras 300 milhares de coisas. Não dá tempo, porque já passou pra caramba. Mas eu peço para que você volte. Você volta? Vamos voltar. Opa. Uma honra. Não, honra vai ser a minha te receber de novo. Vou voltar. Mesmo? Vou voltar, inclusive, para colocar o shape aqui. Muito obrigado, Léo. Tamo junto, Deixa meu irmão. um recado aqui pro pessoal e eu finalizo aqui o programa, por favor. Rapaziada, brigadão. Obrigado pelo convite, Fê. Tamo aqui... Aqui é gravado, mas 1h30 da manhã... 1h30 já, mano? 1h30 da manhã. A mulher vai me matar, velho. 1h30 da manhã, mas tem que mostrar foto, ó. Tamo aqui, ó. Só homem aqui e tal. Mano. Enfim, então, gente, brigadão. Se quiser criticar, xinga também. Tô acostumado. Tem um processo. já fui processado por deputado. A Zambelli me processou. Tem um monte de coisa aí. Então, se quiser xingar, xinga. Mas, dá uma moral também. Se concordou, se gosta, acompanha. Segue lá Leonardo Grandini no Instagram. No TikTok também é Leonardo Grandini. Twitter eu criei agora, porque eu não tenho muita paciência. Eu não tenho nada disso aí. Criei agora. Mas, enfim, é isso, gente. E brigadão, viu? Pô, Léo, teu sangue bom. Muito obrigado. Você que nos acompanhou até aqui, por favor, se inscreva no canal, ative as notificações, curta, compartilhe. Deixa um comentário carinhoso pro Léo dessa vez. Se é pra brigar com alguém, pode brigar comigo, não tem problema. Mas entenda que aqui, ó, independentemente dos pensamentos divergentes, o legal é o diálogo. Eu estou diante de uma pessoa muito especial. Eu gostaria que você, que nos acompanha aqui, pudesse, de fato, abrir teu coração para entender que, às vezes, a gente pensa diferente na vida, mas o coração é íntegro, cara. O Léo é um cara sensacional. Beijo, até um próximo programa. Valeu, pessoal. Valeu, gente. É isso aí. Você já conhece a Brain Juice? Essa empresa que eu tenho um enorme carinho foi a nossa primeira patrocinadora do canal. E eles inovaram desde sempre com os famosos cogumelos, extrato concentrado de cogumelo, um super alimento, os melhores do mundo para imunidade com reishi, cordíceps, foco e cognição, e o Lion's Money, o mais famoso para a memória, o mais utilizado no mundo para a memória. Agora eles inovam novamente e entregam com mais de 15 ingredientes, um detox natural sabor abacaxi com hortelã, uma delícia, e um termogênico excelente para a saúde cardíaca, com ingredientes naturais como beterraba, chá verde, cúrcuma, hibisco. Excelente produto. Eu confio na Brain Juice. Entre no site deles, digite lá o cupom IRON10, ganhe seu desconto e tenha suplementação
de verdade. Conheça as bebidas da Chili Beans, Chili Drinks. Isso aqui é incrível. Eles resolveram inovar e entregar bebidas funcionais únicas, com excelência, para cada um de nós. Veja que incrível que eles estão fazendo. Por exemplo, essa aqui é o Mais Relax. Cara, você toma isso antes de dormir. Tem melatonina, triptofano. O Mais Beleza, por exemplo. As mulheres se beneficiam com muitas vitaminas, inclusive ácido hialurônico. Nós temos aqui colágeno, bom para cabelo e unha. Cara, nós temos o Mais Salvação, Mais Defesa, o energético, todos sem açúcar. E a incrível linha alcoólica, com aquelas bebidas famosas, consagradas, sim, mas com a praticidade de estarem numa lata prática, extremamente funcional. Para o seu rolê ou treino, dia a dia, não importa. Beba as bebidas da Chili Beans. Antes de acabar, eu preciso compartilhar algo pessoal com vocês. A Mata agora é parceira da Iron Talks com este café que realmente mudou a minha rotina. Porque ele é rico em fibras, ajuda na saciedade, não quebra o jejum e ainda apoia na saúde intestinal com prebióticos e antioxidantes. Além disso, não tem adoçante químico, não tem espessante, nem nada que cause desconforto. Sério. Foi um divisor de águas para mim. Agora eu consigo treinar, gravar e trabalhar focado até o fim do meu dia. Experimente também no site da Mata com o cupom IronTalks e conheça esse café extraordinário.